seus irmãos por causa da cidade dos seus pais, a Jerusalém, que havia sido saqueada e destruída. Se nós lembrarmos voltarmos um pouquinho para entendermos esse contexto, nós vamos entender que Jerusalém era a capital política e religiosa de Israel, que foi conquistada por Davi. Muros e portas construídas e bem edificadas significava sinal de fortaleza, de proteção e de segurança. Jerusalém, nesse momento, não tem mais isso. Teve por muito tempo, enquanto Salomão era rei, até a divisão do templo, que acontece em 722 a.C., e o reino é dividido, reino do norte, reino do sul, 2 tribos, reino do sul, e 10 tribos, reino do norte, e acabou o estado, as cidades, Israel tendo divisão, e depois, por conseguinte, sendo destruída pelos assírios, em 722, e depois pela Babilônia, em 605 a 589, por aí. Então, Jerusalém já não existe como uma cidade fortificada, tal era antes, e unida quando Davi a conquistou. E foi por muito tempo. Agora, esta cidade, ela está destruída. Os moradores que ali estavam são exilados, são escravos, são serviçal na Babilônia e na Pérsia. Não tem direito, não tem escolha. Estão novamente debaixo de um jugo, como escravo. E por que isso aconteceu? A Bíblia diz que isso se deu porque eles foram infiéis. Porque desobedeceram ao mandamento, desobedeceram à ordem do Senhor e voltaram a ser escravos novamente. Voltaram a não ter mais a sua liberdade, a não ter mais a sua terra, a não ter mais a sua origem. E isso choca o coração de Neemias. Neemias não viveu isso. Neemias vai nascer por volta de 490 a.C., porém já no exílio. Mas ele sabe que aquela cidade, mais do que ser a cidade dos seus pais, era a cidade do seu Deus, do Deus a quem ele servia. E por isso o coração dele se enche de dor, se enche de tristeza. E Neemias propõe no seu coração reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Só que Neemias não está sendo o primeiro a propor essa reconstrução. Já havia tido 2 tentativas de reconstrução. A primeira com Zorobabel e a segunda com Esdras. E não tiveram êxito. Mas agora Neemias se coloca diante do Senhor e ele faz isso com oração, reconhecendo o pecado do povo e o pecado da sua casa, da casa do seu pai, e pedindo ao Senhor para que ele encontrasse favor diante do rei. Querido, preste atenção, que se nós observarmos que anos se passaram e essa cidade está em ruínas e destruído, o povo em aflição, em opróbrio, reconstruir Jerusalém novamente era um milagre, ou foi um milagre. Milagre maior este ainda, que foi reconstruído em 52 dias, menos de 2 meses. Aí você olha e presta atenção, por que que o texto fala que o semblante de Neemias estava triste e aflito? Porque não era fácil fazer o que ele queria fazer. Em si só, reunindo todas as condições. Mas vamos lá, preste atenção. Havia 3 fatores que causavam empecilho para que Neemias conseguisse reconstruir os muros de Jerusalém. Primeiro, ele tinha que pedir para o rei autorização para construir. Como que eu sou serviçal de uma nação que está me dominando, e eu vou pedir para que a minha fortaleza seja reconstruída? Era uma coisa ilógica.
mais do que fazer esse pedido para o rei, ou seja, ir diante do rei, importunar o rei com esse pedido, era pedir para que o rei ainda financiasse a obra. Ó, loucura! Eu vou pedir para aquele que está me escravizando, para que ele libere, para que eu construa a minha fortaleza, que foi destruída por seus antepassados, e eu quero mais que ele financie toda a obra. Facinho. Você teria coragem diante do rei aparecer e dizer, rei, é o seguinte, o que eu quero é só construir Jerusalém, edificar as portas, e eu quero que o senhor libere a verba aí para a gente pagar tudo que está precisando. É ilógico, existem pedidos, irmãos, que é ilógico. É por isso que Neemias, ele termina o capítulo dizendo, que eu ache graça perante esse homem. Ele está dizendo, não tem outra coisa, se não for graça de Deus, se não for favor de Deus, porque 2, Zorobabel e Esdras já havia tentado. Por que agora comigo vai dar certo? Eu sou melhor do que os outros? Eu sou melhor do que os meus conterrâneos, Zorobabel e Esdras? Mas, como se diz, milagre não se explica, se vive. Aleluia! E a Bíblia diz que Neemias, além de ter esse empecilho, ele tinha outro empecilho para comparecer diante do rei. Além de ter a dificuldade de ir diante do rei e pedir para que esses muros fossem reconstruídos, ele era nada mais, nada menos do que o copeiro do rei. O copeiro do rei, irmãos, era um cargo de extrema confiança naquela época. Por quê? Havia muitas conspirações, muitas tentativas de morte, de envenenamento. O copeiro era aquele que testava tudo que o rei ia comer. Nada passava sem que antes eles testassem. Preste atenção, o tamanho da confiança que o rei tem em Neemias, porque Neemias era judeu, descendente da tribo de Judá, mas é ele. Imagina, como que pode eu confiar em alguém que não pode tentar matar-me? Mas agora esse alguém está dizendo, rei, eu vou precisar me ausentar. Aí quanto tempo? Quem que eu coloco no lugar dele? Havia outro empecilho que era a ausência por um espaço de tempo do homem de confiança do rei. Neemias não estava só pedindo autorização para reconstruir, ele estava pedindo para se ausentar do palácio, para sair do palácio, para simplesmente construir aquilo que havia sido destruído. Quem coloca-se no lugar de Neemias por tamanha responsabilidade que ele tinha diante do rei da Pérsia? Era uma posição que, além de servir da melhor maneira, era uma posição de guardar ou de resguardar a vida do rei. E ele não podia, de forma alguma, queridos, sair daquele lugar. Mas quando nós achamos graças e favor diante do rei, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tudo vai nos ajudar, tudo vai nos fazer ser prósperos e ser fortalecidos diante do Senhor. Então Neemias, ele recebe diante do rei o favor, primeiro, para reconstruir. O rei vai financiar tudo aquilo que ele precisava. Ele concede liberação para deixar de ser o copeiro do rei, para ficar ausente, para que outra pessoa assumisse o lugar. E Deus dá direção para que ele possa sair. Aí alguém pode dizer, uau, glória a Deus, agora é só bênção, é só vitória. Já conseguiu tudo que ele precisava? O rei já liberou tudo, inclusive verba, agora é só sentar e construir. Não. O pior para Neemias ainda estava por vir. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, irmãos, demanda tempo, esforço e perseverança.
Chegar em Jerusalém, com todas as cartas de liberações para reconstruir Jerusalém, parecia ser o caminho tranquilo e fácil para que tudo começasse. Mas a Bíblia vai nos dizer que Neemias enfrenta uma oposição. Opositores se levantaram para que os muros não fossem construídos, mesmo com autorização real, mesmo com liberação real. Porque, irmãos, o adversário, ele não respeita aquilo que você tem e nem aquilo que você é. Se você não entender que tudo que Deus tem para você, Ele já liberou, você vai continuar muitas vezes sofrendo e padecendo. Neemias já havia chorado, já havia jejuado, já havia orado. Agora ele tinha que colocar a mão na massa. A gente não pode inverter coisas, irmãos. Tem hora que tem que orar, tem que jejuar, tem hora que tem que chorar, mas tem hora que tem que ir lá e pôr a mão na massa. Tem hora que tem que engolir o choro e pôr a mão na massa. O problema é que às vezes a gente quer ficar chorando quando é para pôr a mão na massa. Ou quer orar quando é para trabalhar. Ou quer trabalhar quando é para orar. Inverte os valores, inverte as posições. Então Neemias chega, e quando ele chega naquele lugar, porque uma coisa, irmãos, é você ouvir falar, outra coisa é você ver como está. A Bíblia diz que Neemias pega o seu cavalo e ele vai dar uma volta. E ele vê tudo em ruína. E os textos vai dizer que Neemias não expressou nenhuma palavra aos seus compatriotas, aos seus irmãos, daquilo que Deus havia colocado no seu coração para fazer. E Neemias, quando ele vai expor isso para o povo, quando ele vai convocar os trabalhadores, e ele não vai convocar, irmãos, trabalhadores que estão em alta, dizendo assim, uau, não. Ele vai convocar os que estavam em aflição e opróbrio, porque foi isso que ele recebeu de notícia. Aqueles que sobraram do exilado, que escaparam do exílio, os que lá estão em opróbrios e aflição de alma. Então, os trabalhadores que Neemias está convocando, irmãos, são pessoas aflitas de almas, são as pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão padecendo, são pessoas que dia após dia, ano após anos, estão em amargura, em tristeza de sua alma. Talvez sonhando com aquele lugar novamente reconstruído, com a beleza daquele lugar, mas sem conseguir enxergar uma saída, como que isso vai ser feito? Nós não temos povo, nós não temos mais recurso, nós não temos unidade, nós não temos líder, nós não temos nada. E aí, de repente, chega um líder, um jovem para dizer, nós vamos reconstruir Jerusalém novamente. A primeira coisa, irmãos, que chama atenção é que o povo acreditou na reconstrução dos muros. Porque aquilo era um sonho. Então, quando Neemias chega dizendo, eu tenho liberação, eu tenho condições, eu tenho verba para isso, eu tenho liberação real do rei, nós vamos construir. O povo acreditou naquilo que Neemias estava falando. Sabe por quê? Porque Neemias quebrou a primeira coisa. Ele quebra diante de Deus orando, pedindo perdão para que os pecados dos seus pais sejam esquecidos. E que o Senhor comece a juntar de volta o seu povo naquele lugar. Porque ainda assim, irmãos, é até hoje. As pessoas às vezes estão com o olho na China, com o olho nos Estados Unidos, com o olho na Rússia. Não, irmãos, olhar da igreja não é para a China, não é para a Rússia, não é para os Estados Unidos, olhar da igreja é para Jerusalém. As profecias estão se cumprindo. Não sei quem teve a oportunidade de assistir, eu coloquei lá. O mar morto está com peixe agora, irmãos. É só ler Ezequiel. O mar morto, que era só sal, que não tinha vida, tem
peixe agora, viu? Profecia se cumprindo. O olhar, muitas vezes, não é para o consumismo, não é para o capitalismo, é para Jerusalém, a cidade do grande Deus. Então, queridos, assim o era naquela época, como assim o é hoje. Aquele povo estava desolado, sentindo-se abandonados, destruídos. E por que eles estão assim? Porque eles pecaram contra o Senhor. Porque eles deixaram o Senhor, eles abandonaram o Senhor. Abra comigo a tua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 17, só para você ter uma noção. Porque às vezes a gente fala as coisas, mas o povo não tem intimidade com a Bíblia, não lê. Aí não entende, né? Olha só, no 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e 9 anos reinou sobre Israel em Samaria. Aqui já reino dividido, para você entender. Então, Judá e Israel. Samaria, né, era a capital do reino norte, que representava Israel, e Jerusalém, a capital do reino sul, que representava Judá. Verso 2, olha só, fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneses, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele. E lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, pois enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava os tributos anual ao rei da Síria, como dantes. Portanto, Salmaneser o agarrou e o aprisionou na casa do cárcere. O rei da Síria invadiu toda a terra e, chegando a Samaria, sitiou por 3 anos. No 9º ano de José, o rei da Síria tomou Samaria e deportou Israel para a Síria. Ele os fez habitar em Alá, em Gozã, junto ao rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isto aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito, debaixo do poder de Faraó, rei do Egito. Eles temeram aos outros deuses. Andavam nos costumes das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos que os reis de Israel haviam introduzido. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Ou seja, o povo comete pecado de desobediência, de desonra contra o Senhor. Por isso que eles estão nessa situação. Por isso que eles vivem agora nessa opressão, nesse exílio. Aí o Senhor vem e levanta um jovem para trazer ânimo àquele povo. Para dizer, nós vamos reconstruir a cidade do grande Deus. Nós vamos colocar de pé aquilo que pertence ao Senhor. E toda a Jerusalém, todos os habitantes de Jerusalém, eles começam a entender e se aliam a Neemias. Fazem parte desse grande exército e se propõem a fazer. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Construir algo dá trabalho. Reconstruir dá trabalho em dobro. Porque você tem que tirar o que está destruído e reconstruir novamente. Então, primeiro você tira tudo que está fora, tudo que está quebrado, tudo que está destruído, tudo que é ruína, tudo que é monturo, limpa tudo para depois construir algo novo. Não adianta, irmãos, querer construir algo novo em cima de coisa velha, em cima de sujeira, em cima de monturo. Se vai construir, prepara tudo, limpa tudo. Então, a reconstrução era um trabalho mais difícil. Era um trabalho que iria empregar mais esforço por parte dos nossos irmãos judeus. E quando eles começam a realmente se prepararem
para a reconstrução, a notícia é chegada, existem 3 inimigos que se levantam de forma ferrenha contra eles. Sambalá, Tobias e Gesem se levantam, se opõem contra a reconstrução e chama os judeus, os irmãos ali, de incapazes. Quem vocês pensam que são? Vocês acham que vocês vão construir o quê? E ainda que pensem em colocar de pé, até uma raposa vai derrubar aquilo que vocês construíram. Olha só, agora, o que nós temos que tomar cuidado, o que Neemias tem que tomar cuidado, é para não receber desânimo, para não ser desanimado pelas palavras que são lançadas, porque as palavras agora são lançadas, dizendo, você não vai conseguir, vocês não têm condições de fazer isso. Mesmo sabendo que tinha dinheiro, que tinha liberação, que estava tudo certo, mas as palavras de ordem agora, vocês não têm condições, nem física, nem emocional, nem espiritual, para tal obra. Quem vocês pensam que são? Vocês não passam de nada, vocês são fracassados. E as ameaças são lançadas. Tentam parar aquilo que havia no coração de Neemias. E Neemias tem que animar o povo. E Neemias tem que fazer reunião, ajudar o povo a dizer, não temas, não tenha medo, esforçai-vos, porque o Senhor é quem peleja por nós. Irmãos, a perseguição, o levante, a oposição era tamanha, que eles não tinham só que trabalhar. Eles tinham que trabalhar e tinham que vigiar contra os inimigos. Era com uma colher na mão e a espada na outra. Não era só prestar atenção no serviço, era prestar atenção se não havia inimigo querendo pegar alguns deles. Quando a Bíblia diz, irmãos, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, é isso que nós precisamos prestar atenção. O diabo não cochila, não, irmãos. Ele está todo o tempo tentando pegar você, querendo pegar a mim, querendo nos fazer desanimar, querendo nos fazer desistir, porque o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos fazendo a obra do Senhor. E o diabo não quer que nós façamos isso. Sambalá, Tobias e Gesem sabiam o que representava Jerusalém. Ele sabia que aquele povo estava proposto a fazer era uma grande obra. Era coisa grande, era coisa excelente. E ele não queria, ele se opôs. Quis se colocar no meio para fazer com que o povo desistisse. Para fazer com que o povo retrocedesse. Para fazer com que o povo abandonasse Neemias. Porque assim como Zorobabel não conseguiu, assim como Esdras não conseguiu, esse Neemias também não vai conseguir. Não importa o que ele conseguiu, nós vamos tentar. Nós vamos ver que atentaram contra a vida de Neemias, maquinaram matar Neemias. Tentaram levar Neemias para o templo, para Neemias se esconder e para lá querer matar Neemias. Mas Neemias não estava na vontade do seu braço nem da sua força, mas ele estava ligado em Deus, esperando a vontade de Deus. E toda e qualquer proposta que veio para Neemias, ele entendeu que não vinha de Deus. Os seus inimigos, seus adversários mandaram, não foi uma, duas, 3 vezes. E as 3 vezes que mandaram, Neemias deu a mesma resposta. Estou fazendo uma grande obra. O que eu estou fazendo é grande, porque o meu Deus é grande, então eu não posso deixar de fazer aquilo que é para Deus, para ir conversar com pessoas que não têm nada para me oferecer. Eles estavam querendo tirar Neemias do foco. Quantas vezes, irmãos, você saiu do foco já? Quantas vezes o diabo já tirou você do foco? Você está fazendo coisa grande para Deus, então não desça, não saia. Continua firmado. Bispo, mas tem muita luta, tem muita batalha, tem muita dificuldade. Meu irmão, é assim mesmo. O diabo sabe. Primeiro, quem Deus é. O diabo sabe. Segundo, o diabo sabe quem é alguém que está em Deus.
E Ele sabe quem Ele é. Então, tudo que Ele quer é tirar você da posição que você está em Deus. Tirar você do lugar que você está em Deus. Você preste atenção, irmãos, que a partir do momento que Neemias sai do palácio, você não vai ver uma expressão de Neemias triste. Não vai ver uma expressão em Neemias de Neemias abatido. Não existe no livro de Neemias nenhuma expressão assim, e Neemias se abateu por causa da oposição, e Neemias ficou triste por causa da perseguição. Não, não existe em Neemias, e sabe por quê? Porque Neemias estava focado em fazer aquilo para o qual o Senhor... Neemias sabia, irmãos, porque o que chama a atenção na vida de Neemias são duas coisas importantes: dedicação e comprometimento. Neemias era uma pessoa extremamente dedicada à obra do Senhor e comprometida com o reino de Deus. Além de ser uma pessoa responsável e confiável. Mas a dedicação dele chama a atenção, o comprometimento. Então, o que é comprometimento, irmãos? É estar envolvido, é estar inserido, dedicado, é não parar, é continuar sempre, dedicação total. Neemias não se dedicou apenas uma parte. Presta atenção que Neemias abandonou o palácio para se dedicar única e exclusivamente à reconstrução. Ele parou tudo. Para Neemias, irmãos, era confortável estar no palácio. Mesmo sendo um escravo, sendo exilado, mas ele tinha uma posição de confiança, era um homem de confiança do rei. Tinha tudo do bom e do melhor. Eu quero é que Jerusalém, os judeus lá se virem, não estou nem aí. Eu não tenho parte com isso, não foi eu que pequei. Mas ele sabia que eram os seus descendentes, que era a casa do seu pai, que era o povo dele, o povo de Deus. Quantas vezes nós olhamos apenas para o nosso umbigo, se preocupamos apenas com nós mesmos? Não, o problema é seu, o problema é... se vira. Não vou me envolver, não. Quantas vezes, irmãos, nem com a obra nós nos envolvemos? Quer ver uma coisa? Teve oração aqui, né? Sexta, sábado, domingo e tal. Tem pessoa que não vem, irmãos. Não vem porque não quer. Sabe o que é isso? Falta de comprometimento com o reino. É impossível, irmãos, não vir uma vez. Qual o nosso comprometimento? Se nós não nos comprometemos com as pequenas coisas, imagine com as grandes. Sem contar outras coisas. Pesa um pouquinho, olha, qual o teu nível de comprometimento com Deus? Comprometimento, irmãos, não é fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que é preciso. Dedicação não é só quando eu gosto, é quando é necessário. Neemias olhou e viu a necessidade. Neemias olhou para a causa. Ele não olhou apenas para o seu propósito, para os seus objetivos. Ele olhou para a causa do reino. Aí ele vai e mete a mão na massa. Ele sofre ameaça de morte. Mas ele não se preocupou porque ele sabia que a vida dele estava em Deus. Que a vida dele estava guardada em Deus. E Deus havia de protegê-lo. Aí sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que quando todas as ameaças se levantam, impedindo eles de construir, a Bíblia diz que cada um, olha, presta atenção, isso é muito forte, irmãos. A Bíblia diz que cada um se colocou em frente da sua casa, aonde residia, e cada um tapou as brechas que havia no muro. Cada um se colocou no lugar certo, na hora certa, para que nenhuma brecha existisse em todo aquele muro, e para que nenhum adversário pudesse ter lugar para passar, lugar para entrar. Ou seja, o povo em unidade, ele se coloca em uma posição de barreira, e diz, aqui ninguém entra. Por quê, irmão? Porque agora eles estavam tomados por este envolvimento de Neemias. Neemias chega, irmão, com todo vigor, e Neemias dá um discurso, aquele discurso inflama o povo. Aquele discurso enche o povo de ânimo. Aquele povo que estava em opróbrio, em tristeza, eles estão agora animados. Aquele povo que estava ouvindo alguém dizer assim, vocês são fracassados. Não, eles estão dizendo, nós podemos. E toda a ordem dada para o Neemias é seguida. E o povo começa a se colocar e começam a tapar as brechas. O muro começa a ser reerguido novamente. As portas começam a ser colocadas. Até que, irmãos, que em 52 dias a obra está pronta.
Aí sabe o que aconteceu? Os inimigos tiveram que aplaudir. Tiveram que dizer, não tem jeito. Tiveram que reconhecer, eles não são fracos, eles são fortes. Eles não são nada não, eles são tudo. Agora você já imaginou se todos eles tivessem desistido? Se eles tivessem fracassado, parado no meio do caminho diante das oposições? Porque as oposições se levantaram, os inimigos se levantaram. Além de ter um trabalho árduo para fazer, irmãos, tiveram que enfrentar as oposições. Você tem uma obra para fazer. Vira para o seu irmão que está do seu lado aí. Olha bem nos olhos dele. Diga assim, você tem uma obra para fazer. Só que diga para ele assim, diga assim, se você não fazer, vai sobrar para mim. Se você não fizer a sua parte, vai sobrar para alguém, irmãos. Aí talvez a gente não entende. Por que fulano está tão cansado? Porque está fazendo coisa que era dos outros para fazer. Já viu que é assim dentro da igreja, irmãos? Tem um grupo que trabalha mais, tem um que trabalha menos, e tem um que reclama demais. Irmão, quando você vê gente com tempo para reclamar de tudo e de todos, é porque não está fazendo nada. Porque quem reclama é porque não está fazendo nada. Porque quem faz, irmão, não tem tempo para ficar reclamando. Tem gente, irmão, que nada, irmão. Ai, você viu aquilo? Você viu? Não, não vi. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Já viu os caçadores? Antigamente tinha aqueles caça-fantasma, né? Aquele desenho. Na igreja tem os caça-problema. Que fica caçando pelo em ovo. Desafinou. O louvor estava bom, mas aquela desafinada não foi legal. Ou infeliz, irmão, em vez da glória a Deus que o louvor foi a mesma, não, aquela desafinada, nem fala da desafinada do bispo, porque aí fica fácil, né? Sabe, fica olhando e caçando o problema onde não tem, irmãos. Se nós trabalharmos mais, nós vamos produzir mais. Agora, quanto menos nós trabalhar, menos nós vamos produzir. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos alcançar favor diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias ficou dias orando. Antes de ir falar com o rei, ele fica dias orando. Ele estava triste e angustiado. Mas triste e angustiado, sabe o que ele foi fazer? Jejuar e orar. Não adianta murmurar, irmão, quando você está triste e angustiado. Tem gente que vem para a casa do Senhor, irmãos, para dar um glória a Deus e um aleluia. É só a graça para tirar um glória a Deus e um aleluia. Agora, se der alguma coisa errada na casa dele, ou na rua, ou no trabalho, para ele soltar um palavrão, irmãos, é facinho. Para praguejar, para murmurar a boca dele, é blá, 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 blá. Para dar glória a Deus e aleluia. Nós somos criados, irmãos, para o louvor da glória do Senhor. Temos que entender isso. A Bíblia, nós temos que mortificar o nosso corpo todos os dias. Para que Cristo viva em nós. Nós temos que mortificar a nossa carne, mortificar a nossa vontade. Por que você acha que, irmãos, que estava tudo bem com Davi? Quando ele olha para a sua obra e diz, ó, minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não, irmão, não foi um clichê, um jargão. Não, é que estava tudo ruim aqui dentro. Vai dizer, alma, espera em Deus. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos muito preocupados com as coisas naturais desse mundo. Queremos as coisas dessa terra. Queremos tudo normal. Nós estamos buscando tudo natural. E esquecemos de buscar o reino de Deus. Buscar o reino espiritual. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É o reino e a justiça em primeiro lugar. E nós estamos buscando a nossa vontade, os nossos prazeres. Quantas vezes nós empregamos força, irmãos, para conquistar coisas? É errado, bicho? Não, não é errado conquistar coisas, irmãos. Errado é colocar essas coisas em primeiro lugar. Quantas vezes nós damos tudo para o nosso trabalho, damos tudo para a nossa família, damos tudo para os nossos desejos e não damos nada para Deus. Irmãos, não acho que só dar dízimo e oferta salva alguma coisa não, viu? Porque satanista dá dízimo, macumbeiro dá dízimo, até político dá dízimo para os partidos.
E aí você acha que você é a última bolacha do pacote, que é melhor do que todo mundo, porque deu o teu dízimo esse mês. Ou quando dá, né? Porque tem uns que é só a graça. Se a igreja dependesse dele, estava falida. Então, queridos, nós não podemos achar que nós somos melhores do que os outros. E nem somos piores. Nós precisamos nos colocar no lugar que devemos nos colocar. Devemos assumir a posição que Deus quer que nós assumamos. Não adianta dizer, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Tem que ser, irmãos. Temos que tomar cuidado, irmãos. Porque a cada dia que passa, essas ondas que tem aí, o diabo quer tirar, irmãos. O diabo quer tirar você da igreja. O diabo quer que você saia do centro. Esses dias eu assisti um abençoado aí, dizendo que igreja não existe. Dizendo ele na teologia dele lá. E aí tem pessoas que vão acreditar nisso. Porque não tem a palavra, não está firme na palavra. Aí qualquer coisa, irmãos, é mesmo, eu não preciso de igreja não, eu posso ficar onde eu quiser, na minha casa. Vai nessa, é tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer, irmãos, é que eu e você estejamos fora, isolados. Então, queridos, vamos nos firmar em Senhor. Aleluia, Deus. Vamos entrar na reconstrução. Para um pouquinho. O que é que hoje precisa ser reconstruído na sua vida? Preste atenção que se você ver o texto, irmão, vai dizer que cada um se colocou de frente à sua casa e tapou as brechas que existiam ali. Às vezes você está esperando eu ir tapar a brecha na sua vida. Não, quem tem que tapar a brecha na sua vida é você. Quem tem que se consertar é você. Quem tem que tomar posse da palavra é você. Ouviu a palavra, toma posse, põe em prática. Para que algo aconteça na tua vida. Então, quais são as brechas que precisam ser tapadas na sua vida hoje? Ou quais muros da sua vida, da sua casa, da sua família, precisam ser reconstruídos hoje? Preste atenção que foram os que estavam em opróbrio, em aflição, foram eles que foram a mão de obra necessária para a reconstrução. Neemias não pegou, irmãos, todos os soldados, os trabalhadores da Pérsia e falou, libera também os trabalhadores da Pérsia. Não, Neemias não foi com um trabalhador para fazer a obra. Os trabalhadores foram judeus. Quem tem que trabalhar na sua reconstrução é você. Aonde é que você precisa empenhar mais esforço? É na física? É na espiritual? É na emocional? É na sentimental? É na familiar? É no casamento? Talvez você está olhando e dizendo, não, meu casamento não tem mais jeito. Você já está dizendo que não tem mais jeito. Se uma cidade, irmãos, foi reconstruída em 52 dias, queimada a fogo e destruída, por que que a sua vida não pode ser restaurada? Por que que a sua casa, a sua família, sua vida espiritual, material, sentimental, seu casamento, seu trabalho, não sei o que você precisa. O que que não pode ser reconstruído? O que chama a atenção na reconstrução, irmãos, não é só o comprometimento e a dedicação de Neemias. Foi o favor de Deus agindo em direção deles. Tudo isso mostra o favor de Deus, porque todos os empecilhos que se levantaram contra Neemias, ele sai do palácio vencendo. Quando ele chega e enfrenta a oposição, ele vence as oposições e consegue estar de pé e reconstruir todos os muros de Jerusalém. E fazer daquilo uma grande obra. Ou seja, o que Neemias saiu do palácio para fazer, ele fez. E você? Vai fazer ou vai largar de mão? Ou vai abandonar aquilo que Deus deu para você fazer? Ou aquilo que Deus está te chamando para fazer? Porque existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só não ouve quem não quer. Só não vê quem não quer. Mas se nós quisermos, ouvimos o chamado de Deus e vemos o chamado de Deus, nós veremos. Se nós quisermos ver necessidade, nós vamos ver. Se você procurar necessidade na igreja, irmão, você vai achar. Você fala, deixa que eu vou fazer. Seja no irmão, seja numa irmã, seja num grupo, seja aonde for, existe necessidade. Então, eu vou me colocar para tampar essa necessidade. Eu vou me colocar para fechar essa brecha. Não adianta só criticar, não adianta só falar. Os opositores falaram que eles não podiam, mas eles se colocaram como aqueles que podiam e venceram. Não foi Neemias sozinho que reconstruiu o muro. Foi todo o povo que se colocou em disposição.
Foi todo o povo que pegou para trabalhar, para fazer massa, para pegar em espada. Eles estavam por muito tempo, irmãos, desanimados. Por muito tempo, sem valer nada. Desprezado. Ninguém queria ir em Jerusalém e brigar com os judeus, irmãos. Não tinha cidade para brigar. Não tinha cidade para derrubar. Não tinha porta para derrubar. Só tinha um povo lá em aflição e opróbrio. Então o inimigo não estava lá para querer perseguir eles. Mas quando eles se colocaram para reconstruir, os inimigos se levantaram, as oposições se levantaram. Mas eles não deram bola para a oposição e continuaram fazendo o trabalho para o qual eles estavam ali para fazer. Está tudo caindo. Deixa cair. Continue fazendo o que você está fazendo. Está tudo difícil. Continua fazendo o que você está fazendo. Não pare de fazer o que você está fazendo. Sabe por quê, irmãos? São muitas distrações que tendem a nos rodear. Se você não focar naquilo, você vai se distrair facilmente, irmãos. Vai a mulher passar o dia em casa, todinho, trabalhando, para fazer. Eu tenho que acordar cedo, tenho que limpar a casa, tenho que fazer almoço, depois eu tenho que limpar banheiro, tenho que fazer isso. Aí ela começa o dia, telefone toca. Dá bola para o telefone. Não vai sair nem almoço. Quanto mais casa limpa. Às vezes nós damos lugar à distração no reino de Deus, irmãos. A gente começa e vai daqui a pouco. Começa a dar lugar para a distração e a gente já está parado. Não é que está parando, já está parado. Já sai do foco. Esquece os objetivos. Mantenha o teu foco em Deus. Firmado no Senhor. E você vai ver que vai conseguir chegar no final e vencer tudo aquilo. E fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou. A reconstrução não aconteceu do nada. Não. Deus deu direção, fez Neemias achar favor diante do rei, fez o povo entender a necessidade e as coisas aconteceram. A parte de Deus, Ele sempre vai fazer. A nossa parte é nós que temos que fazer. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Deus não vai fazer o que é para mim fazer. Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. É dele, Ele faz. Agora eu preciso entrar com a minha parte. Agora nós queremos que Deus faça tudo e todos. Aí não dá. Então, querido, vamos nos posicionar diante de Deus. Vamos nos colocar na disposição do rei para fazer aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Quero convidar você a ficar de pé.